Ele deu o nome de neurose histérica, porque ele acreditava que vinha do histeron, que só mulheres tinham, mas a histeria de conversão. Quando você converge do seu aparelho psíquico, você converge das suas emoções, você converge do seu sentimento, você converge do seu jeito de sentir as coisas para o seu corpo. E aí ele deu o nome de neurose histérica. Hoje a gente já não dá mais esse nome, a gente usa histeria de conversão, e nem esse nome também. Hoje a gente usa mais psicossomática. É o adoecimento que nasce primeiro no emocional. Aí você já deve estar falando, como que pode? Como? Não nasceu no emocional, nasceu com a glândula que ficou lesionada, nasceu num tumor que apareceu, nasceu num câncer que apareceu. Eu tenho uma paciente minha, muito querida, ela é de uma turma de aspirante psicanálise. A irmã dela, com 33 anos, desenvolveu um câncer que começou em um órgão, depois deu metástase no pulmão e depois foi para o cérebro. E ela morre semana passada com um câncer generalizado no corpo, quando nós estamos em 2020 e ninguém deveria mais morrer de câncer, porque afinal de contas a medicina está muito moderna. E por que a gente ainda continua morrendo de doenças? A medicina chegou a um ponto tal que os médicos falam que a gente tinha que morrer com 90 anos dormindo, deitar e dormir, sem nenhuma patologia no corpo. E por que a gente não alcança esse momento da vida? Porque a gente tem a nossa teoria topográfica e estrutural, porque não cabe aqui explicar isso, porque aqui não é aula de psicanálise, mas a gente aprende desde cedo, por exemplo, que a gente não pode expressar nossas emoções, porque expressar as emoções é algo negativo, principalmente para vocês que são meninos. A mãe, quando você é pequenininho, fala, menino não chora. Aí menino aprende a não falar de sentimento. Ah, então quer dizer que o menino não chora, ele vai ter mais doença que a mulher? Não, porque às vezes a gente, menina, a gente fala, mas a gente não fala daquilo que está doendo. Ah, mas então tem que falar o que está doendo na fila do banco? Não, na fila do banco você não está falando. Quer falar, Alexandre? Fala, pode falar. Abre o microfone de preferência. Não tá ouvindo, tá o microfone fechado. Porque eu tô aqui também fazendo um livezinho, vou botar aqui pra você. Pronto, ó. Tá me ouvindo agora? Todo mundo. Ouviu? Ouviu. Bom, então vamos lá, Cássia. Não querendo interromper, né, a nossa grande mestra, a galera tá tudo aí ansiosa pra ouvir a doutora Cássia, né? E de repente, pá, eu interrompo aqui no meio. Mas você é o que é o mestre. Então, ó, vamos colocar só um minutinho, né? Assim, vou interromper um pouquinho, ter a audácia de interromper a mestra. Então, quando vocês falam aí na questão da psicossomática, aquilo que a gente conversa bastante é que isso até vem de encontro com a nossa tese de doutorado. Iago, peraí só um minutinho. Iago, vê quem tá com o microfone aberto, fecha agora. Fala, Alexandre. Bom, até quando a gente fala nessa questão de psicossomática, vem de encontro aquilo que a gente está tecendo aí na nossa tese de doutorado. Então, essa questão de adoecimento, quando a gente entra nesse padrão cultural psicossomática, essa questão de reprimir as emoções, isso é uma questão muito séria. Exatamente, Alexandre. E quando a gente fala em questão de sexo, quando a gente fala em questão de homem e mulher, então, a gente vem de uma cultura que é mais permissivo a menina, a mulher, ela ser mais sentimental, de expressar a emoção pelo choro, ela de desabafar. Agora a gente já vem de uma cultura que isso foi mais violento pro gênero, pro sexo masculino. Porque até então a gente vem de uma concepção que a mulher ela sofreu muito, que ela passou por vários abusos aí da sociedade, dessa cultura machista masculina, que ela sofreu, não pôde se realizar. Só que, por outro lado, essa mesma cultura, ela foi muito cruel em relação aos homens. Agora imagina, se a gente coloca que a natureza humana implica em sentir, homem e mulher sente, homem e mulher fica triste, homem e mulher se decepciona,
Homem e mulher têm angústia. Só que a mulher foi dada o direito de expressar, de cair numa cama, de chorar, de desabafar com as amigas. Ao homem, não. Então, se ele fosse pego fazendo isso, e se expressando dessa forma, ele ia ser considerado como frouxo. Gay, iam dizer que ele é gay. Enfim, e vários termos, né? Aí vinculados. Então ele se reprimia, porque até então ele tinha que ter a obrigação de se adequar ao contexto. Tanto que hoje, dentro da tese do doutorado, o que eu trabalho? A questão do câncer masculino. Eu trabalho muito com, o meu corte da pesquisa é o câncer em homens aqui na garganta. Principalmente é mais característico em homens de 60 anos, que a gente chama o câncer de faringe, ou o esôfago de Barré, que ele se estreita ao ponto que não passa nada. O que eu percebo ali no estudo, com as amostras preliminares que eu tenho, que foram homens que não puderam dar expressão ao sentimento, à angústia. Todos, a maioria, pelo menos ali, vamos pôr que praticamente mais de 95% dos entrevistados, eles têm o quê? Um sufoco, tiveram vidas ali caracterizada por grandes angústias, por grande repressão de sentimento, tristeza, perca, e não puderam expressar. Então, eles somatizaram na garganta. Então, a gente percebe o quê? Essa correlação. Então, quando a gente fala nessa questão de expressão, de emoção, ela também tem uma diferença aí em relação ao sexo. A mulher ainda pôde. Agora, o homem, a gente vê hoje os senhores de hoje, 60, 70. Grande parte tem uma somatização na garganta. Tanto que na literatura médica, o que a gente encontra? Que grande parte da doença do câncer de garganta ou esôfago de Barré é doença masculina. Exatamente, Alexandre. Exatamente, perfeito isso que você falou. Deixa eu voltar aqui para mim, que eu botei você para gravar também. Nossa, que top, meu pai tá com esse problema ali, a menina, já tô gravando lá, que eu dou aula, gravo um live, frito comida, faço meu barrinha na saia e vamos junto. Gostei demais da sua... Fazendo tricô ainda. Fazendo tricô e dirigindo. Iago, você tá gravando a aula? Olha como foi cruel pra questão também do homem. Deixa eu só perguntar um negocinho aqui, Iago, você tá gravando a aula? Desde o início? Não, né, Iago? Não tá desde o início, né? Não, o rosto dele faz não. Ah, tá. Agora eu tô vendo ele. Alexandre? O rosto dele falou não pra mim. Aí vamos lá, olha. Isso é muito legal, isso aqui que acabou de acontecer agora, gente. Vocês que estão nessa aula. A gente fala mais com o rosto, com as microexpressões, do que com a boca. Você tá gravando desde o início, Iago? Tá vendo? Ele demorou a fazer o rosto dele, disse não, Alexandre. Renan rindo, Renan adora o coleguinha se dar mal. Vai lá, Alexandre, pode continuar falando. Mas essa confusão, então a gente vê principalmente, vamos colocar ali, em relação à psicossomática, em relação ao estudo, porque eu me estou aí dentro de um processo estudando homens, o quanto foi cruel essa questão cultural do homem não poder expressar as emoções, o tanto que isso acarreta doença. Tanto que o grande público que eu atendo é masculino. Mas olha que legal, Alexandre. O grande público que você atende é masculina te inspirou a transformar isso num objeto de tese de doutorado. E o grande público que eu atendo são as meninas da meia-idade, que chegam até... Meia-idade nada, até jovens, que chegavam até a mim com a psoríase e elas melhoravam. E é isso que eu quero. A minha pergunta de doutorado é... E aí, por que elas melhoram? Não é essa a pergunta, lógico, essa pergunta ficou meio corriqueira. Mas o que tem? O que acontece que elas melhoram?
Aonde que estava a dor delas? E agora eu já aprendi com a querida doutora Suzana Sneidemann, a diretora do doutorado que eu estou fazendo. Sigam a doutora Suzana Sneidemann, vocês aqui que eu estou fazendo esse live rapidinho. Falam para ela a minha admiração. Ela tem Instagram aqui, doutora Suzana Sneidemann. Vai lá no meus seguidores que vocês acham ela. E ela é minha orientadora, ela tem me ensinado, aí ela tem me explicado através do método do Moldavsky, que não cabe também nessa aula de hoje, que não cabe, que não é a proposta, que a gente fica fixado até 40 dias de vida, aí chama libido intrassomática. Quando a gente nasce, aquele primeiro choque com o mundo, porque por isso que está parado aqui na fase do bebê, e por isso que a gente está explicando para os aluninhos aqui da aula online, que estava tudo no esquema da aula, a gente não está fazendo nada de improviso, que a gente faz aqui é a peça principal, eu e Alexandre já testamos várias vezes, e o Alexandre interrompe exatamente nesse momento. Esse bebê é menino, aí ele já vai nascer sabendo que ele não vai poder expressar as emoções dele. Porque a própria família, a sociedade, por mais que a gente esteja em 2020, cabe ao homem ainda, não chora que o homem não chora. Não fala que o homem não pode falar. O homem não pode dizer que tem raiva, que tem ansiedade, que tem medo. O homem que tem medo, você acha que ele não é homem. Não é, assim, muito chato, porque hoje é o dia do orgulho gay. Hoje, 28 de junho, é o dia que criou-se esse dia para proteger essas pessoas que sofrem tanto, que elas são tão discriminadas. Hoje, bem menos. Por isso que hoje eu fiz hoje eu fiz um post no Instagram colocando Clodovil, que para mim Clodovil era um ícone, bravo, posicionado, meio parecido comigo, mas um ícone e de educação, e ele sempre falava: eu não sou contra a família, apesar de eu ser homossexual, eu continuo sendo a favor da família. Essa frase é do meu querido Clodovil, que foi embora muito cedo. Se não existisse família, eu não estaria aqui, porque o homem, para ser concebido, o ser humano, para ser concebido, ele precisa de um homem e de uma mulher. Eu sou uma mulher conservadora, eu não vivo nos museus, apesar de um dia querer conhecer o Museu do Freud, mas eu acredito em valores que são eternos, como a construção de uma família é importante, mesmo que você não queira viver, homem e uma mulher, que você queira viver igual o Elton John, que eu tenho tanto carinho com o marido dele, e ele teve 2 filhos por inseminação artificial. Mas para constituir a família do Elton John, precisou de um útero de uma mulher para sair 2 filhos, mesmo que depois o amor da vida dele é um homem. Então a gente tem que entender que essa nova forma de ver a família não isenta a família real. Porque mesmo que você não queira ser casado com a mulher ou ser casado com um homem, você tem que respeitar as pessoas. E por isso que hoje eu quero dar os meus parabéns a todas as pessoas que se constituíram como homossexuais. E ninguém nasce homossexual. Eu acho que um dia você tem que ler o Compêndio 7 do Freud. Não tem genética da homossexualidade. Não existe gene da homossexualidade. Mas você tem que entender que naquele seio familiar algo aconteceu que você é heterossexual ou homossexual. E ninguém pode discriminar as pessoas, que ninguém tem esse direito. Primeiro que a gente vive na democracia. Democracia é um estado de direito que você pode ter sua opinião. Então, nós temos que começar a entender quantas pessoas têm dores enormes. Igual o doutor Alexandre deu o exemplo. Aí para na garganta. Ele não consegue nem descer para o estômago. E qual é o órgão seu que chora quando você não dá conta de chorar? Qual é o órgão que chora? E esse engolir a dor faz ir para o sistema psicológico, para o sistema fisiológico e para o imunológico. Vocês já repararam? Aquelas mulherzinhas, aquele senhorzinho de 90, 100 anos, igual o Alexandre deu, que na cidade dele tem uma senhora de 100 anos que tinha diabetes e volta, e tá lá toda serelepe, volta do Covid. E por que alguns jovens com 20 estão indo embora? Será que a gente não